esse tema ele é bem polêmico porque muitos profissionais não precisam, né, vender, tem medo de vender. Eu passo bastante por isso no dia a dia, onde os profissionais têm medo de oferecer a solução para o cliente cuidar em casa com um home care, porque não quer parecer que está vendendo. Se ele parecer que está vendendo, o cliente pode ficar chateado, não querer voltar para executar um novo serviço, né? Então, esse tabu, ele existe na mente de muitos e muitos e muitos profissionais. E exatamente por isso que eu quero falar sobre esse assunto, para nós desmistificarmos isso, né? E o profissional entender de verdade qual que é o papel dele, o que ele realmente deve fazer durante esse atendimento, mas passar uma imagem diferente de uma imagem de vendedor, mas passar uma imagem de especialista, passar a imagem de alguém que realmente está preocupado com a solução do problema daquele cliente, que o que aquele cliente está sentindo, o que ele está passando, vale muito mais do que somente um serviço ou um produto oferecido. Então, se trata muito mais de uma experiência do que propriamente uma venda. Mas acaba que todo esse atendimento, essa experiência, essa condução no atendimento não passa de uma venda, é ou não é? Então, por mais que você não queira vender, não queira passar por isso, você está vendendo. Só que se você não vender uma solução, se você não vender ali aquilo que o cliente precisa, você está vendendo só o seu tempo. E isso pode te prejudicar muitíssimo lá na frente, né? Principalmente com a soma dos meses, a soma dos anos, o tanto que você deixou de vender. Nós vamos fazer algumas continhas aqui que vai abrir a sua mente para o tanto de dinheiro que você está deixando na mesa, tá bom? Então, se você fosse apenas um cabeleireiro, né? Assim, se eu sou só cabeleireiro, então por que você, cabeleireiro, recebe pelo trabalho que você está executando? Né? Faz sentido essa pergunta ou não? Né? Assim, por que eu recebo então? Eu recebo porque eu corto o cabelo, né? Na verdade, você recebe, né, o dinheiro por aquele serviço, né? Porque alguém decidiu comprar essa transformação que você está oferecendo ali, né? E quem entende isso começa a prosperar, porque você não está vendendo só o serviço, você está vendendo uma transformação. E o maior bloqueio hoje do mercado da beleza não é a falta de técnica, não é um bloqueio técnico, é um bloqueio mental, porque, na verdade, tem medo de vender, né? Então, muitos profissionais acreditam que vender é ficar empurrando o produto, ficar empurrando o tratamento, né? E essas coisas que faz com que ele tenha medo, né, de vender. E quem não vende deixa, na verdade, aquele cliente ali praticamente sozinho, né? Então, essa condução, ela é muitíssimo importante. Esta semana mesmo eu estava dando um treinamento num salão de beleza e explicando essa importância que tem de nós sabermos fazer um diagnóstico do cabelo, né? Então, mas eu percebo também que muitos profissionais, eles têm dificuldade em fazer um diagnóstico, em identificar alguma doença ali daquele cabelo ou daquele couro cabeludo, né? Mas às vezes até sabe fazer o diagnóstico, mas não sabe como explicar corretamente para o cliente tudo que está passando com aquele cabelo e todas as soluções necessárias para resolver aquele problema. E essa falta de condução durante esse atendimento
é onde acaba que o profissional deixa de vender e acaba deixando muito dinheiro na mesa, né? Então, a maioria dos cabeleireiros, eles passam anos, anos e anos e anos se aprofundando, conhecimento de técnica, né? Então, aí, só que às vezes, o que acontece? Quase nunca aprende o que realmente vai fazer toda a diferença. Não que a técnica não faça diferença, a técnica sim é extremamente importante. Então, já aprendeu tanto a fazer a técnica que é automático, né? E essa mudança de comportamento, ele vai acontecendo gradualmente. No começo tem dificuldade sim, mas depois ele vai ser igual à técnica. Você já sabe tanto a técnica que você executa ela com muita facilidade. Isso entra nos níveis de competência que eu aprendi esses dias, que existem 4 níveis de competência, né? A incompetência inconsciente, que é quando você ainda não sabe que não sabe. Então, você aprender a fazer uma escova, né? Você não sabe que não sabe fazer uma escova, quer dizer, você entende isso, mas na hora que você vai fazer aquela escova pela primeira vez, você não sabe pegar no secador direito, você não sabe pegar na escova corretamente, você não sabe como dividir o cabelo, então tudo isso era muita dificuldade. Mas a partir do momento que você é apresentado as ferramentas, apresentado o cabelo, tudo aquilo ali, você entende que você precisa aprender sobre aquilo. Quando você entende que você precisa aprender sobre aquilo, você entra num novo nível de consciência, que é a incompetência consciente, que você sabe que não sabe. Então, o primeiro é que você não sabe que não sabe, e agora você entra no nível de competência, incompetência consciente, que você sabe que não sabe. E aí entra aonde você começa a executar, você começa a praticar e começa a aprender. Aí você muda o nível de consciência, aí você entra na competência consciente. Na competência consciente é onde você já sabe, já está treinando, aí você começa a trabalhar corretamente o secador, a escova, a divisão do cabelo, a posição, né? Como não queimar o cabelo. Mas ainda assim a execução precisa de um passo a passo, você precisa estar relembrando toda vez como executar aquilo ali. Só que você ficou tão boa nisso, repetiu tanto, fez tantas vezes, que daí você ficou muito boa, ficou muito bom, né? E você entra no nível de competência inconsciente. Você começa a fazer aquilo inconscientemente. Já a sua preocupação não está mais na execução, a sua preocupação está em diminuir o tempo daquele procedimento. Aí você começa a ficar tão bom que você começa a diminuir ainda mais, e aquilo que você demorava 1 hora às vezes para fazer, você está fazendo com 20, 25 minutos, 15 minutos, terminando uma escova, né? Então, você ficou muito bom naquilo. Só que daí você entra agora com outro conhecimento, que daí você vai aprender sobre comunicação, posicionamento, como gerar uma experiência legal para aquele cliente ali, como recomendar ali o tratamento correto, como recomendar o home care para aquele cliente e como fazer um fechamento da venda. Então, aí todos esses itens que eu falei agora, eles vão entrar nas mesmas fases ali das competências. Então, se você não sabia que você precisa estudar isso, agora você entra no modo da incompetência consciente. Agora você sabe, porque você ouviu falando que você precisa estudar sobre comunicação, posicionamento, sobre experiência, sobre recomendação, sobre fechamento, sobre resultado, né? Como entregar um resultado que faz a diferença na vida do nosso cliente. E aí, o que acontece? Quando você aprende tudo isso, você deixa de ficar refém da agenda. Você deixa de ficar refém da indicação, refém da sorte, né? E aí você entra num nível que aí vem uma verdade direta de encontro com você aí, que
a venda ela não acontece quando você cobra, né? A venda acontece quando você gera confiança. Então, quando o cliente ele confia em você, ele compra o que você está dizendo, ele não compra o preço. Aí o que você está falando vai criando valor e aquele cliente ele valoriza a sua mão de obra, ele te valoriza e tudo isso faz com que você passe de um profissional executor, né, para um nível de especialista. Então, tudo isso vai fazer uma diferença muito grande no seu atendimento. E esse atendimento, ele precisa ter algumas fases, ele precisa ter alguns hábitos ali que vai fazer toda a diferença, né? Então, o cliente ele chega para você e quando ele sente confiança no que você está falando, ele não compra mais uma progressiva, ele não compra mais um corte, né? Então, quando ele está ali e ele já confia, ele está comprando o quê? A segurança que você oferece, a autoestima que ele vai sair dali bem diferente, o status de estar sentado na sua cadeira, a transformação que você cria, que faz com que a pessoa que entrou saia parecendo outra pessoa no final, porque mexeu tanto na autoestima dela que o sorriso é diferente, a forma como fala é diferente e o cabeleireiro, ele sabe que ele tem esse poder de mexer na autoestima da cliente, né? Então, quem entende isso, vende mais, pô. É claro que quem não entende, né, vira aquele operador, aquele executor, né, o executor daquele serviço. Então, vira o executor da progressiva, vira o executor do corte, ou o executor da escova, né? Então, mas o especialista não. O especialista é aquela pessoa que ela é procurada pelo artístico dela, pela experiência que gera, pelo atendimento, né? E eu tenho falado muito também sobre as linguagens do amor, que são 5, que todas essas linguagens elas são empregadas também durante o atendimento. E quando nós aprendemos a identificar a linguagem que aquele cliente se comunica, né, fica muito mais fácil de nós criarmos uma conexão com este cliente e logo a experiência dele fica ainda mais incrível, né? Então, existe ali as linguagens da comunicação pessoal dos nossos clientes, de todo mundo que está ao nosso redor, que é presente, atos de serviço, palavras de afirmação, toque físico e eu sempre esqueço um, mas tá bom, tá ali, eu vou lembrar daqui a pouquinho, falo para vocês, né? E tempo de qualidade. Então, o tempo de qualidade, por exemplo, a última que eu falei, a cliente que tem essa característica, essa comunicação e ela se sente amado com o tempo de qualidade, quando você está executando o trabalho e aquele atendimento, você deixa ela na cadeira ou no lavatório e você pega o celular e começa a mexer no celular, naquele momento ali ela se sente desprezada, já não se sente mais amada, a experiência já não foi tão boa. Então, ela já não vai ter aquele feedback positivo, porque aquele tempo que era dela, você dedicou a mexer no celular, responder no WhatsApp, ou fazendo qualquer outra coisa que não foi a atenção a ela, né? Aquela cliente que é toque físico, quando você leva ela para o lavatório e você faz aquela massagem na cabeça dela, fala assim, eu vou fazer uma massagem de presente aqui para você. Aí a pessoa que tem o toque físico como palavra, como linguagem, ela fecha o olho na hora, assim, e ela relaxa, ela larga o celular e ela não quer saber de mais nada. Aí, aquele momento, ela está curtindo. E assim com as outras linguagens também, né? Então, nós oferecemos muito mais do que um serviço, né? O profissional da beleza, ele oferece ali uma experiência. E quem entende isso,
né, ele fideliza, ele gera mais recorrência, e tudo isso vai fazer com que o cliente te enxergue como um especialista de verdade, né? Eu vou dar um exemplo aqui de 2 cabeleireiros, né, que eles executam o mesmo trabalho, né? Ali faz o mesmo cabelo, o mesmo serviço, mas um cobra 150 e o outro cobra R$ 600. Por que disso? Qual a diferença que um tem? Será que é só a técnica mesmo? Será que só isso realmente é o que está fazendo a diferença? Eu acredito, eu tenho certeza que não, porque eu acompanho, né, salões de beleza há 21 anos e eu conheço aqui na cidade onde eu visito os meus clientes que cobram R$ 30 para fazer um corte, clientes que cobram R$ 50, clientes que cobram 150, que cobram 250, mas eu também conheço profissionais que cobram 600, eu conheço profissionais que cobram R$ 1.500 por um corte de cabelo. E tudo isso está ligado à experiência que é gerada, né? A toda uma história que é construída, todo o valor que foi criado por aquele profissional durante todo o tempo de vida dele. Então, Reginaldo, mas eu já tenho muito tempo de profissional. Nunca é tarde para você começar algo novo e mudar o posicionamento para fazer com que os seus clientes te enxerguem de uma maneira diferente. Então, se você está passando por alguma dessas dores que eu estou falando agora aqui para você, né? É importante você começar a pensar nesse novo posicionamento para que os seus clientes possam te ver, né, como verdadeiro médico do cabelo, né? Uma pessoa bem técnica, uma pessoa que realmente vista como um doutor do cabelo, né? E uma das coisas que eu identifiquei, né, que as pessoas às vezes elas não sabem como, ela entende de cabelo, mas ela não sabe como explicar. Mas, eu tenho dificuldade para falar. Todo mundo tem dificuldade quando começa a fazer algo. Porém, o que acontece? Quando você vai praticando todos os dias e ele vai virando um hábito, você vai dominando aquele assunto e aquilo lá praticamente vai ficando mais fácil a cada dia. Vai entrando ali naquela competência inconsciente, que é quando você faz automático já as coisas sem precisar ficar pensando. Então, a hora que você identifica, faz as perguntas certas, né? Eu identifico também que muitas vezes o maior erro do cabeleireiro é que quando o cliente chega, o profissional ele transfere a responsabilidade dele para o cliente. Assim, mas como isso, Reginaldo, transfere a responsabilidade para o cliente? Então, chegou o cliente, sentou na cadeira, e aí o profissional pergunta para o cliente, fala assim, o que nós vamos fazer hoje? Eu falo assim, como assim, o que nós vamos fazer hoje? Quem determina o que precisa ser feito é o profissional e não o cliente. O profissional ele precisa fazer a pergunta certa, ele precisa direcionar o cliente. Então, ele pode simplesmente perguntar para o cliente assim, o que mais te incomoda hoje no seu cabelo? Qual é a sua maior dificuldade no dia a dia com o seu cabelo? O que te incomoda mais? E em cima do que incomoda mais, falou assim, olha, aí você vai pegar no cabelo, não chega pegando direto no cabelo, você vai pegar. Posso analisar seu cabelo? Então, vou analisar seu cabelo agora. Se você tiver um tricoscópio, usa o tricoscópio, gera valor, mostra para cliente como está a haste, mostra como está o couro cabeludo. Fala assim, olha, você está com esse problema aqui, você está com esse problema aqui. Ó, o seu problema aqui, ó, não é só falta de hidratação. Eu vejo que o seu cabelo está com perca de massa. Olha, está com uma porosidade alta, média ou baixa. Então, ele precisa agora de uma reposição de massa, ele vai precisar de uma reposição lipídica, ele vai precisar fazer aqui uma reposição do CMC, que é o complexo da membrana celular, ele vai precisar fazer uma desintoxicação. Então, vou montar aqui para você
um protocolo que vai resolver todas essas necessidades, e aí você vai direcionando a cliente para ela ter uma recorrência. Ó, a semana que vem nós vamos fazer esse tratamento, hoje nós vamos fazer esse, mas a partir de hoje você já vai ver um resultado muito grande no seu cabelo, e confia em mim que na hora que nós terminarmos esse protocolo, seu cabelo vai estar totalmente diferente. Então você se posicionou de uma maneira diferente, fazendo com que o cliente sentisse segurança, e ele possivelmente vai fechar com você. Só não vai fechar se ele realmente não tiver a disposição financeira para aquele momento ali. Mas ela já sabe exatamente o que ela precisa, e a mulher, ela é um ser humano que ela é determinada. Quando ela se dispõe a fazer aquilo, ela move céus e terra para que ela consiga fazer aquilo. Então, às vezes, ela economiza de um lado, faz do outro, mas ela vai lá e executa o que precisa ser feito. Porque nós estamos lidando com o principal acessório do ser humano, da mulher principalmente. Porque se a mulher estiver pronta para uma festa, tá com um vestido incrível, com colar incrível, com um brinco legal, a maquiagem tá top, mas o cabelo tá feio, ela não quer ir na festa, ela não quer sair, ela não quer ir no shopping. Se o cabelo estiver feio, ela não quer sair. Então, às vezes o cabelo tá bonito, mas a roupa não tá. Mas hoje o principal acessório de uma pessoa é o cabelo. O principal acessório, principalmente da mulher, né? Então, e do homem também, né? Verdade? Então, vai ali, uma pessoa tá com o cabelo, aquele cabelão cacheado, os cachinhos tudo bonito, vai tocar no cabelo para ver se ela gosta, né? Então, é complicado isso. Por isso eu falo assim, ó, nós precisamos gerar valor na nossa qualidade de atendimento, porque senão o cliente não vai valorizar, e aí ele vai te procurar por preço, pô. Então, quanto é o seu? Ah, tá, mas ali no fulano é tanto. Ah, você está cobrando 150 na progressiva, ah, mas ali no outro é 100. Ah, mas não, aqui no salão, o que você precisa fazer para você fazer uma progressiva? Ó, seu cabelo está com perda de massa, então não adianta nós selarmos o seu cabelo antes de fazer uma reconstrução, antes de fazer uma reposição lipídica, porque senão nós vamos selar esse cabelo oco. Ele vai continuar doente, só vai estar maquiado, né? Então, aí direciona o cliente a tratar antes, para quando você fizer o selamento ali, a selagem do cabelo dela, o cabelo vai estar saudável, não vai gerar afinamento, né? Você usou uma proteção térmica legal ali para poder usar a chapinha, para não ter o desgaste daquela fibra, para não ter o afinamento, para depois, futuramente, aquele cabelo não ter uma quebra, né? Então, é muito fácil a gente executar, né? Depois que você aprendeu a técnica, mas essa parte da condução, para que a gente realmente possa ter uma mudança de faturamento, ela precisa ter um investimento de tempo na conquista desse conhecimento, né? Então, o cabeleireiro que não vende, né? Esse cabeleireiro, a gente percebe ali que ele fala pouco, eles não recomenda o tratamento, ele não recomenda o home care, ele não sabe conduzir ali aquele cliente, ele espera o cliente decidir tudo, né? Aí esse daí que é o executor, ele simplesmente trabalha por preço, né? Mas aí tem aquele outro cabeleireiro, né, que você já viu e fala assim, meu Deus, como que sabe vender esse profissional? Mas ele chega, ele faz um diagnóstico do cabelo do cliente, ele orienta, ele recomenda, ele cria um tratamento, um plano de tratamento para o cliente, ele conduz aquela experiência para ser uma experiência extraordinária e fazer toda a diferença na vida daquele cliente, que o cliente não esquece o nome, toda vez que ele volta, ele procura um profissional pelo nome. Isso eu estou falando de cabelo, mas pode ser em qualquer área. Pode ser manicure, pode ser esteticista, pode ser qualquer área, pode ser um vendedor, não é verdade? Então, o resultado, ele vira o quê? Quando você gera tudo isso?
ele vira autoridade. O cliente não quer mais comprar um procedimento, o cliente quer comprar o quê? A certeza, ele quer comprar a segurança. Assim, eu vou ali porque ele às vezes ele acha caro, mas ele tem certeza que não vai errar no cabelo dele, ele prefere pagar mais para que ele tenha segurança e o cabelo fique do jeito que ele quer, né? Então, quando você não vende, o cliente ele sente que você não acredita no que você está fazendo, né? Então, por isso é importante a venda. E quando você fala assim, eu não sou vendedor, mas você está vendendo o seu tempo, né? Olha só, o quanto isso pode gerar impacto no seu atendimento e no seu faturamento. Vamos fazer uma conta simples aqui. Se você, durante o seu dia, fazendo os seus atendimentos ali, se você fizer uma venda a mais de R$50 para o seu cliente, um serviço a mais que você vendeu, se for só uma no dia e você trabalhar 5 dias da semana, então isso vai gerar um impacto, né, no mês, um impacto durante 20 dias trabalhados de R$1.000. Então, durante um ano, são R$12.000. Mas vamos supor que você vendeu para 2 pessoas durante o dia. Aí ele já vai para R$2.000 a mais. Isso vendendo algo que te deu um retorno de R$50. Agora, se você vender para 3 pessoas, já aumenta para R$3.000 por mês. 3 pessoas por dia, aumentando o ticket médio. Olha só a diferença. Só que se você fizer isso para 10 pessoas, são R$5.000 por mês. Aumentando só R$50. Mas agora já pensou se você consegue vender? A cliente chega para fazer um procedimento de 120 e você vende um procedimento de 350 para ela. Olha quanto você vai estar faturando no final do dia, no final da semana e no final do mês. Isso é um impacto muito grande. E eu não estou falando para você ficar insistindo para cliente, não, porque a insistência leva à inconveniência. Estou falando para você trabalhar como um doutor do cabelo e fazendo a diferença na vida das pessoas, receitando. Você já sentou na frente de um médico? O médico vende um medicamento para você? Não, o médico simplesmente ele vai chegar, vai fazer um diagnóstico, né? Se ele não conseguir diagnosticar, ele vai pedir um exame para você. Se ele conseguir diagnosticar, ele já vai te dar uma receita. Mas ele vai pedir os exames para poder te dar um diagnóstico, para poder te dar uma receita para resolver aquele problema. E esta é a função do cabeleireiro. Por isso que eu criei o método doutor na cadeira, que ele ensina essa condução toda. Então, você vai aprender no método doutor na cadeira a como conduzir o atendimento. Eu não vou te ensinar a fazer um diagnóstico, apesar de te dar muitas dicas para você aprender a fazer um diagnóstico. Mas eu, como não sou cabeleireiro, mas entendo bastante de cabelo, posso te dar várias dicas. Então, eu sou vendedor, eu sou um consultor de venda, hoje sou CEO de uma empresa, mas eu tenho 21 anos no mercado da beleza vendendo produtos para salões. Então, eu fui trabalhar de graça em salões de beleza durante vários anos, todos os finais de semana, para que eu pudesse entender sobre cabelo. Mas eu nunca quis ser cabeleireiro, apesar de ter tido a oportunidade. Mas eu fui aprender exatamente para quê? Eu fui aprender para aprender a linguagem do profissional, para eu entender sobre os procedimentos, para a hora que eu fosse conversar com o cabeleireiro, eu entendesse a linguagem dele e respondesse ele à altura se o meu produto realmente resolve ou não resolve o problema dele. E isso nós fazemos com os nossos clientes. Quando ele chega na cadeira ali e fala assim, o seu problema
né? Faz as perguntas corretas, faz o diagnóstico. O seu problema é esse, para resolver o seu problema é isso, isso e isso, e para você cuidar do seu cabelo em casa vai ser isso, né? Então, para tudo isso, tem técnica. Para tudo isso, tem uma forma de se ser conduzido, né? Então, você precisa o quê? Aprender a técnica correta e aplicar no seu dia a dia. Então, tudo isso, né? Apesar de nós vamos ter várias aulas aqui, né? Essa é a primeira, vamos ter mais 2 aulas que vai compor essas 3, que vai trazer bastante conhecimento, mas vai resolver o seu problema? Não, mas se você aplicar algumas coisas que eu estou falando aqui, já vai fazer uma diferença muito grande no seu faturamento, tá? Comece a mudança hoje mesmo para que você tenha resultado futuro. Ninguém planta arroz hoje para colher amanhã. Ele tem um processo todo ali para você poder chegar na época da colheita, né? Para ter aquele arroz branquinho ali no saco, né? Depois de colhido, ainda tem aquela palha que precisa ser removida, ele precisa ser lavado, para chegar ali naquele arroz dentro do saco que a gente compra lá no mercado. Então, todo esse processo ele precisa de aprimoramento para que chegue ali na frente e deixa tudo bonitinho ali para o cliente. Então, só que a gente precisa investir tempo, a gente precisa investir suor, a gente precisa investir dinheiro, e tudo que recebe tudo isso da gente, ele floresce. Um relacionamento que recebe atenção, que recebe amor, que recebe carinho, que recebe investimento de dinheiro, então você vê as pessoas sorrindo nesse relacionamento. Mas quando falta atenção, quando falta amor, quando falta carinho, quando falta dinheiro, quando falta... Aí os relacionamentos são abalados, ou não é verdade? Como que você se sente amado se a pessoa não sabe comunicar na sua linguagem? Não é verdade? Então, eu sou o vendedor, e isso eu tenho super consciência, mas você é cabeleireiro. E se você diz para você mesmo, eu sou cabeleireiro e não sou vendedor, você está deixando muito dinheiro na mesa. Mas não é pouco, não. Você está deixando muito dinheiro, né? Então, para de focar só no procedimento, né? E foca no problema, né? O cliente, ele não quer só corte, não quer só coloração, ele não quer só o tratamento, né? A cliente quer se sentir bonita, valorizada, desejada, né? Ela quer aquela transformação, e essa transformação que você já sabe fazer, você precisa vender essa transformação para os seus clientes, né? Então, a terceira virada de chave agora, para nós irmos já para o encerramento, você precisa fazer o diagnóstico antes de executar o serviço, né? Então, todas aquelas perguntas que eu falei para você ali, ó, a virada de chave, né? Você fala assim, ó, o que mais está te incomodando hoje no seu cabelo? Faça perguntas. O médico não te pergunta qual que é a sua rotina, o que você está comendo, né? Aonde está sentindo dor, há quanto tempo você está sentindo aquela dor. Assim, então, você vai fazer as mesmas perguntas. Há quanto tempo você está sentindo? Quanto tempo isso te incomoda no seu cabelo? O que você está usando de produto na sua casa? Né? O que você já fez e tentou fazer que não funcionou? Né? O que já fizeram no seu cabelo que você não gostou de jeito nenhum? Então, quando você entende essas coisas, fica muito mais fácil você se conectar com o seu cliente ali e fazer um fechamento, né? Dar um direcionamento para ele, né? Então, eu quero deixar uma provocação aqui para você, ó. O problema nunca foi venda, tá? Nunca foi a venda. O problema é que durante anos fizeram você acreditar que vender é algo feio, né? Então, muita gente rechaça vendedor, porque realmente tem vendedor insistente, que se torna inconveniente, né? E você, por ter passado por algumas experiências com vendedores insistentes, você acaba que você não quer se tornar aquilo. Mas tem aquele vendedor que ele é persistente, ele respeita o cliente, ele
continua frequentando até ele conseguir resolver a dor daquele cliente dele. Então, seja um profissional persistente, mas persistente em aplicar as técnicas corretas durante o atendimento para que você consiga realmente mudar a mentalidade, né? Tanto a sua quanto a dos clientes. Quantas clientes eu vejo que não sabem higienizar o cabelo em casa? Eu faço essa pergunta para as clientes do salão e elas acham que sabem, mas verdadeiramente elas não sabem, porque a mãe também não sabia, a avó que ensinou a mãe também não sabia, e a obrigação de ensinar a lavar o cabelo corretamente é do profissional. Mas agora, pasmem, tem profissional que não sabe lavar o cabelo corretamente. Quantas pessoas já sentaram na sua cadeira que falou que foi num lugar, fez, higienizou, mas parecia que o cabelo não saiu limpo, que a escova não durou, né? Que o procedimento não ficou bom, porque a pessoa não sabia higienizar. E um dos maiores segredos dos profissionais é a higienização. Uma higienização bem feita vai fazer com que a durabilidade do que você está fazendo ali, ele seja maior, o resultado seja melhor. É ou não é verdade? Então, se eu fosse você, né? Então, começaria a mudança agora mesmo, né? Então, o cabeleireiro que não aprende a vender, passa a vida trocando horas por dinheiro. Então, o cabeleireiro que aprende a vender transforma confiança em faturamento. Então, olha só, você precisa entender que a mudança já começou. Se você assistiu essa aula aqui, né, você precisa colocar em prática amanhã mesmo tudo o que você ouviu. E se você tiver dificuldade em aplicar alguma coisa, se você quer aprender mais sobre essas coisas, tá aí para você o método Doutor na Cadeira, né? Não estou aqui para vender o método, estou aqui para dar essa aula sobre atendimento para vocês, mas eu tenho certeza que se você passar por esse método, a sua vida não vai ser a mesma, tá bom? Então, se você, para eu encerrar aqui, ó, se você continua dizendo que você é cabeleireiro, mas não é vendedor, meu, quanto dinheiro você vai deixar na mesa? Responde aí para mim. Não, responde para você. Quanto dinheiro você vai continuar deixando na mesa? Durante um dia, durante uma semana, durante um mês, durante um ano? Quem é que está deixando de desfrutar desse dinheiro que você está deixando na mesa? Qual sonho você está deixando de realizar? Qual sonho do seu filho, do seu irmão, do seu pai, da sua mãe, do seu cônjuge, seu mesmo? O que você está deixando de realizar porque você está deixando dinheiro na mesa, porque você não quer fazer o que precisa ser feito? Então, deixo aqui minha reflexão, o meu encerramento para vocês. Então, fiquem com Deus. Deus abençoe cada um de vocês e que a mudança comece aí no coração, na mente e na execução, tá? Aprender não resolve, executar sim. Então, fiquem com Deus. Deus abençoe cada um de vocês e tenham todos uma boa noite.